pessoal, sejam muito bem-vindos à minha aula de resistência dos materiais. Vou estar explicando um pouco aí o início da disciplina, que são os conceitos de tensão. Então a nossa introdução fala sobre os conceitos de tensão, aquilo que nós já falamos um pouco na aula passada. Demos uma introdução em relação a isso. A gente viu que a área é importante nesse conceito de tensão, a gente viu que a força é importante nesse conceito de tensão, e a gente vai trazer todo aquele nosso conhecimento que nós tivemos na introdução, resistências materiais, nós tivemos lá nas disciplinas chamadas iniciais, lei de estática, de física, né? Então é bem importante essa relação, está bem afinada no nosso contexto. Então, iniciando aqui, pessoal, conceitos de tensão, revisão estática, um pouquinho da revisão estática. Como estava falando, a gente vai rever alguns pontos aí que vão ser importantes agora para o início. Aquilo que eu frisei bastante na última aula, que é o diagrama do corpo livre, né? A gente conseguir colocar as forças e as direções dessas forças na posição correta, isso aí é o diferencial. Isso aí que é muito importante para dentro desse contexto aí, para a gente conseguir acertar essas questões aí iniciais, né? E começar a fazer certo já de primeira, evitar algum precalço, né? Equilíbrio de nós, análise de tensão, análise de projeto também está dentro desse contexto, né? Então, carga axial, tensão normal, né? Então, as direções das tensões e aquilo que cada tipo de força vai empregar dentro do sólido, né? A gente entender que as cargas elas podem ter direções, elas podem estar centradas, elas podem ser fora de centros. Conceitos sobre tensão de cisalhamento, né? Os cortes que a gente diz, né? Então, se a gente tem tensão normal, se a tensão normal pode ser extração de compressão, a gente tem as tensões de corte, tensão de cisalhamento, que pode estar empregadas não só na direção vertical, mas também em ângulos, né? Que também vamos ver nessa aula exemplos de tensão de cisalhamento. Algo bem importante, a gente até vai fazer um exercício falando sobre isso, né? Tensão de esmagamento e conexões, análise de tensão em projetos, determinação da tensão normal em barras, cisalhamento em conexões, esmagamento em conexões, barras com duas forças, é bastante coisa mesmo, né? Mas basicamente uma revisão daquilo tudo que a gente já viu. Tensões no plano inclinado, que nem eu estava falando, né? Tensões de cisalhamento, tensão normal, axial, elas podem e às vezes ocorre com maior intensidade em planos inclinados. Tensão em barras, tensão máxima, né? Conceito de tensão máxima. Isso aí ao longo da disciplina a gente vai ter mais, a gente vai contextualizar mais isso aí, mas é super importante a gente entender que as tensões que a gente calcula somente pela força sobre a área, elas são aquelas tensões iniciais, e dentro do corpo ocorrem tensões maiores que essas tensões que a gente calcula simplesmente da força sobre a área. E aí também tem alguns tópicos aqui sobre tensão de carregamentos gerais. Algo bem importante que a gente vai ver na nossa disciplina, que é o estado de tensão. E uma dúvida aí de muitos, né? Da onde vem, por que dessa forma. Então vamos discutir um pouquinho aqui sobre o fator de segurança. Então aqui falando sobre a importância, né, desses princípios fundamentais, falando sobre o papel do engenheiro dentro desse contexto, né, aí. E análise, né, o desenho é muito importante, pessoal. Quando eu falei lá na aula passada, a gente tem que saber pegar o problema real ali, prático, né, desenhar ele de forma a gente conseguir tirar informações básicas ali para a gente poder resolver ele, né? Então, o diagrama do corpo livre é uma ferramenta que nós temos que estar afinados ali, a gente tem que praticar bastante. Eu sei que alguns têm um pouco de dificuldade em relação a isso, né? Porém, com exercícios, com treinamentos, nós vamos conseguir avançar em cima desse conhecimento.
Então aqui esse capítulo mesmo que a gente vai conversar hoje, essa aula, né, é sobre conceito de tensão. Aqui o exemplo que eu tinha trazido na aula passada, né, e aqui a gente vê já a preocupação com a geometria. Então nós temos que estar preocupados com a geometria e entender sobre essa geometria. Então aqui eu tenho uma estrutura, basicamente as estruturas elas são dessa forma, né? Elas possuem características geométricas diferentes, elas podem estar constituídas também de materiais diferentes, né? De solicitações ao longo da sua estrutura de forma diferente. E aqui, como não podia deixar de ser também, traz já esses conceitos, né? Traz conceitos de junções, que a gente viu um pouco lá em Introdução à Resistência, pouco não, bastante, né? Introdução à Resistência dos Materiais. Formas de fazer essas junções, o que cada junção permite que o corpo, né, faça, né? Aqui, olhando simplesmente esse corpo, eu tenho resistência nessa direção, na direção X, eu também tenho resistência nessa direção Y aqui. Porém, a resistência ao rolamento não há, somente se ele estivesse soldado ou preso, colado aqui nesse pino. Acontece da mesma forma aqui embaixo, né? E aqui também, ó, aqui eu tenho, né, tá solto aqui, a rotação está solta, né? Então, o corpo aqui, correspondido pelas letras B e C, ele é cilíndrico, achatado nas extremidades e tal, passa por um processo ali de manufatura, de formação diferente. Depois a gente pode falar sobre isso, mas não é o intuito agora. Então aqui o que eu tenho aqui, ó? Tenho um corpo cilíndrico cujo diâmetro é 20 milímetros, né? E aqui embaixo eu tenho um corpo que não é cilíndrico, né? Ele é retangular, como se fosse uma chapa, uma barra, né? 50 milímetros, certo? Então, aí ele fala, sempre vai ter características da estrutura, né? O que a gente precisa fazer? Então é bem importante nessa parte aí, a leitura, a interpretação do texto, o entendimento do que o exercício traz de informações para a gente poder estar calculando ele. Então aqui diz, ó, a estrutura é projetada para suportar uma carga de 30 kN. Então ele já nos dá, né, como fosse um projeto, né? Vou fazer um projeto ali de uma grua, vou fazer um projeto ali de uma estrutura, e eu tenho que saber para que vai servir essa estrutura. Eu não estou fazendo, muitas vezes eu não vou estar fazendo algo de um acabamento ou alguma coisa relacionada à estética. Eu vou estar trabalhando mesmo com a resistência do material, né? Com a aplicação prática, aplicação de algo ali, que vai passar um carro, vão circular pessoas, né? Vai ser depositado ali material pesado, material de construção, certo? Vai ter movimentação de máquinas. Então, eu começo a ter esse tipo de preocupação para saber o quanto que a minha estrutura precisa resistir. É óbvio, muitas vezes, né? Porém, é importante a gente frisar isso aí. Então, nesse caso aqui, a estrutura consiste em uma barra com seção transversal retangular, como eu estava falando, e outra com versão transversal circular. Então, está nos explicando de que forma ela é montada também. Unidas por pinos. Aí, aquilo que eu estava falando, ó, momento igual a zero nas rotas de junções. Então, a gente trabalha muito com somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, né? Porque é uma revisão estática, trabalha muito com a estática. O somatório dos momentos aqui é igual a zero nas rótulas de junções. Ele não vai ter resistência a uma movimentação. Então é zero. Eu aplico qualquer momento que eu aplique ali, não vai ter resistência, então não vai ter a ação e reação. Então aqui ele vai falar que realiza-se uma análise estática para determinar a força interna de cada elemento e a força de reação nos apoios. Então, força, olha só que interessante, força interna. É isso que eu preciso saber, qual força interna, e aplicar naquela região, naquela área. Aí eu consigo saber a tensão, ok? Então, a primeira coisa, né, que nem eu estava falando antes para vocês, a primeira coisa é o diagrama do corpo livre. Tem uma palavra aí na engenharia, né,
que é a discretização. Dessa forma eu consigo discretizar isso aqui. Eu vou colocar as forças nas direções corretas, entendendo como é que funciona a parte física, né? Entendendo como é que funcionam as reações. Eu vou voltar lá na figura, né? Como eu tinha comentado para vocês aqui, ó. Forças na direção X, forças na direção Y. Replicando isso, eu tenho resistência ao movimento na direção X no ponto C, resistência ao movimento na direção Y no ponto C. Como também eu tenho resistência ao movimento na posição no ponto A, né, na direção X e na direção Y. Tenho as distâncias que vão me ajudar a fazer os cálculos dessa estática, né, o equacionamento. E fazendo isso eu já tenho o meu exercício praticamente pronto. É isso que agrega valor ao meu exercício. Por isso a importância de nós fazermos isso. Nós temos que fazer o diagrama do corpo livre para podermos organizar e discretizar o problema. E isso a gente vai conseguir equacionar ele de forma coerente, correta e chegar à solução. Certo? Então aqui colocando as forças, né? As direções das forças. Entrando no ponto C, saindo do ponto C, entrando, saindo, né? As reações, olhando fisicamente como está, né? Como está sendo tratado aqui a direção das forças, eu consigo fazer essa discretização. Um ponto importante também, pessoal, quando eu fizer as condições de equilíbrio, né? Nem que está aqui, ó, condições para o equilíbrio estático, é escolher bem os pontos que eu vou, né? Eu vou começar a discretização. Então aqui, ó, quando eu pego aqui e digo que o somatório dos momentos em C é igual a zero, eu estou conseguindo eliminar do meu equacionamento todas as forças que passam, todas as forças do ponto C, de reação do ponto C, porque o momento aqui é igual a zero, então ele não vai gerar momento. Para gerar momento eu tenho que ter uma distância, então lembre-se sempre disso, eu já tinha comentado na aula passada, né? Para gerar momento eu tenho que ter uma distância que passa por aquele ponto, né? E as únicas forças que vão promover essa a distância que passa pelo ponto é a reação AX, que vai ter essa distância aqui de 0,6, lembrando que é a menor distância do ponto, né? Seria perpendicular a esse ponto, né? Então é 0,6 metros, então AX vezes 0,6. E eu tenho o ponto AY que passa por C aqui, então se ele está passando por C, ele não gera momento. Então a menor distância aqui perpendicular é 0, não tem distância. Ele está passando por lá. Esse aqui não passa, ó, esse aqui passa longe, passa 0,6. Certo? Ele vai passar a direção dele, 0,6 perpendicular ao ponto C. Aqui não, aqui está passando por ele. Como também aqui o ponto, os 30 kN, tem uma distância de 0,8 metros, então ele faz momento em C. Ele faz momento, que é os 30 kN vezes 0,8. Em relação às direções, como a gente convenciona, né? Aqui tem uma simbologia. A gente consegue ver essa simbologia. É importante a gente sempre trabalhar com essas simbologias também. Isso aqui não é firula, pessoal. Isso aqui é o domínio do conhecimento. Então a gente vai conseguir discretizar o problema. A gente vai conseguir resolver ele de uma forma mais simples. Como eu falei para vocês, essa disciplina aqui a gente simplifica tudo que a gente pode para conseguir fazer com que ela seja coerente na resolução. Okay? Se a gente complicar alguma coisa, é possível que a gente complique, faça de formas diferentes, sim. Mas para que para que complicar, né? A gente pode simplificar. Então a gente usa a matemática ao nosso favor, não contra a gente. Então a gente vai simplificar o máximo que a gente conseguir. Então simplificando o máximo que a gente consegue, né? A gente tem que dominar as direções que a gente está considerando. Não adianta eu começar dizendo que o momento é positivo no sentido anti-horário no início e mudar para o sentido anti-horário no final. Então, coerência em tudo que a gente for fazer. Então aqui, ó, o que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente está dizendo que ele é positivo no sentido anti-horário. Ele é positivo no sentido da flecha para a direita em direção a X e para cima em direção a Y. Então a gente já informa, né, como a gente está pensando na resolução do problema. E aqui a gente tem as reações, os pontos que vão nos ajudar a fazer essa avaliação. Então aqui no ponto C,
né? Somatório dos momentos em C igual a zero. Então eu vou ter AX vezes 0,6 girando no sentido anti-horário, positivo. Menos 30 vezes 0,8 gerando no sentido horário, né? Fazendo que a estrutura ali gire no sentido horário. Ok? Então é negativo. Isolando o AX, eu vou ter aqui 30 vezes 0,8 dividido por 0,6, 40 kN. Ok, pessoal? Agora, complementando, que eu quero achar as forças, já achei a X. Eu tenho que achar Y, CX e CY. Então, somatório das forças X positivo para a direita é igual a zero. O que leva para a direita aqui, ó? O que leva para a direita? CX, a estrutura, né? CX positivo, mais AX, igual a zero. Certo? CX mais AX é igual a zero. AX, nós já calculamos que é 40 kN. Então, CX vai ser igual a menos AX. O AX passou para o outro lado da equação. O AX passou daqui, que era positivo, passou para o outro lado da equação, onde está o zero ali, né? Só passou. Uma operação matemática simples e básica, né? Passou para o outro lado da equação. Então, ficou menos AX. Então, CX igual a menos 40 kN. Então, já achamos também o CX. Então, nós temos AX e CX. Somatório das forças em Y igual a zero, estática, né? Então eu tenho positivo para cima, AY, CY e 30 kN para baixo, negativo. Então vamos lá, discretizando, colocando a equação aqui na linha do somatório das forças em Y, né? Igual a zero. Tenho a Y positivo mais CY menos 30 kN igual a zero. Eu já tenho, né? Eu vou ter uma equação agora que AY mais CY igual a 30 kN. Não consegui resolver ainda. Por quê? Eu não consigo determinar, né, a partir dessas equações que eu tenho aqui, o valor, né, de força e direção de AY mais CY. Eu sei que a soma dos dois é 30 kN. Aí o que eu faço, pessoal? Além da estrutura completa, que a gente começou a trabalhar com a estrutura completa, eu consigo também trabalhar com os componentes. Isso aí vai me ajudar também na resolução do problema. Então eu vou ter que satisfazer essas condições de equilíbrio estático. Então aqui eu tenho a estrutura como um sólido inteiro, que nem nós começamos a calcular. E agora eu uso, né, um elemento da estrutura, já que eu sei valores de elementos individuais, porque o AX daqui é o mesmo AX daqui. O B aqui, BX, né? Daqui é o mesmo BX daqui. O AY daqui é o mesmo AY daqui. Então eu posso utilizar dessa forma para me ajudar a calcular a estrutura. Então, ao invés de eu considerar todos os componentes com uma estrutura e fazer o diagrama do corpo livre, que nem nós fizemos no passo anterior, eu vou pegar a barra B e vou fazer o diagrama de equilíbrio dessa barra B. Diagrama do corpo livre dessa barra B. Então, de novo, vou escolher o ponto B, porque é o que tem maior número de forças aqui, para fazer o somatório dos momentos em torno de B igual a zero. Então, a gente mata as reações de BY, BX e 30 kN, né, sobrando somente o AY e AX. Então, somatório dos momentos em B igual a zero. E AX passa por B, também não oferece movimento, não oferece rotação nele. Está passando por ele, né? Então vai ter compressão, vai ter tração, mas nunca rotação. Ele passa por ele. O único que vai oferecer movimento é o AY, né? Então somatório dos momentos em B igual a zero, AY vezes 0,8, negativo por ser no sentido horário. Vai fazer girar isso aqui no sentido horário. Então, eu tenho aqui que o somatório dos momentos em B é igual a zero, que vai ser igual a menos AY 0,8. AY é igual a zero, porque 0 dividido 0,8 é zero. Então, voltando lá, dizendo que AY é igual a zero, né? Voltando no passo anterior ali, dizendo que AY é igual a zero, CY é igual a
30 kN. Foi isso aqui que está aqui, ó. CY igual a 30 kN. Desmistifiquei, já discretizei, né? E já ficou certinho já. Então os resultados, já encontrei todos os resultados. O A, né? Igual a 40 kN. Certo? Aqui, ó. O AX igual a 40 kN. O CX igual a 40 kN. Né? CX igual a menos 40 kN ou 40 kN. Nesse sentido, é uma forma também da gente apresentar os resultados, né? Se eu coloco na direção positiva, positivo. Se eu coloco na direção negativa, ele é negativo, ó, né? Então o A, o AX, 40 kN para a direita, CX é 40 kN para a esquerda ou menos 40 kN, e CY é 30 kN para cima. Então, e ainda complementa dizendo que as forças de reação são direcionadas ao longo do eixo da barra. Né? As forças de reação, essa barra aqui, são direcionadas ao longo do eixo da barra. Então, se eu tenho compressão aqui, eu tenho compressão nesse sentido, né? Se eu tenho compressão ao longo da barra, eu tenho compressão em todos os elementos da barra. Agora, olhando a outra estrutura, olhando um pouquinho da outra estrutura aqui que a gente enxerga, né? A gente vai ter aqui a força B, né? E a força BC, né? As direções aqui das forças, né? Então, aqui eu já estou trabalhando com o equilíbrio de nós, né? Aqui eu estava trabalhando com o diagrama do corpo livre, na estrutura, e aqui eu já estou olhando os nós. E aí eu faço, vocês vão lembrar, né, lá na introdução à resistência, à estática, né? A gente trabalha muito aqui com a trigonometria, né? Trabalhamos muito com a trigonometria. Então aqui se por um lado eu tenho... Aqui se por um lado eu tenho, né, a tração, para o outro eu posso ter compressão.